Olá, sou o Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar volumes. Os objetivos da aula são discutir a ideia intuitiva de volume, estabelecer as fórmulas para o cálculo do volume dos principais sólidos geométricos. O volume de um sólido é a quantidade de espaço por ele ocupada. Como estamos interessados em medir volumes, nós devemos compará-la com uma unidade, e o resultado dessa comparação será um número, no caso, a medida do volume desse sólido. Assim como no cálculo de áreas, nós precisamos estabelecer uma unidade de medida para o cálculo de volume. Nós vamos tomar como unidade de volume um cubo, onde um cubo é um sólido geométrico formado por 6 faces que são quadrados, cuja aresta mede uma unidade de comprimento, o qual será denominado cubo unitário, e seu volume, por definição, será igual a 1. Então, a nossa unidade de medida para calcular volumes será esse cubo unitário, que é um cubo cuja aresta mede 1, e nosso objetivo a partir daqui é calcular o volume de sólidos geométricos, ou seja, nós vamos verificar quantas vezes esse cubo unitário pode ser encaixado aqui dentro desse sólido geométrico. Ou seja, o volume desse sólido deverá ser um número que exprima quantas vezes esse sólido S contém esse cubo unitário. É claro que essa é a ideia intuitiva de volume. Para começar o cálculo de volume, nós vamos iniciar o estudo do cubo. Então, nós sabemos que um cubo é um sólido geométrico formado por 6 faces que são quadrados. Então, considere inicialmente um cubo cuja aresta vale 3, ou seja, então aqui nós temos um cubo cujas faces são quadrados e a aresta desses quadrados são iguais a 3. Então aqui nós devemos verificar quantas vezes esse cubo unitário pode ser encaixado dentro desse cubo de aresta 3. Então, se a aresta vale 3, eu posso dividir aqui a aresta em 3 partes iguais a 1. Aqui nós temos 9 cubos unitários, aqui mais 9 cubos unitários e aqui mais 9. Por isso que o volume desse cubo de lado 3 é igual a 27, que é 9 mais 9 mais 9. E lembrando que o 27 pode ser escrito como 3 elevado a 3, onde esse 3 aqui é justamente essa medida da aresta. Utilizando o mesmo raciocínio, o volume de um cubo C1 de aresta n, onde n é um número inteiro, é dado por n elevado a 3. Agora, considere o cubo C de aresta 1/3. Então, aqui nós temos um cubo cuja aresta mede 1/3. Então, esse cubo é menor do que o cubo unitário. Então, a ideia para calcular o volume desse cubo é fazer subdivisões no cubo unitário. Então, neste caso, como a aresta desse cubo inicial vale 1/3, nós vamos considerar o cubo unitário e vamos dividir aqui cada aresta dessa em 3 partes iguais. Ou seja, isso aqui é 1/3, aqui também é 1/3 e aqui também é 1/3. Ou seja, dentro do cubo unitário, nós conseguimos encaixar 27 cubos desse aqui. Ou seja, 27 vezes o volume desse cubo, que é o volume que eu pretendo calcular, é igual a 1, pois o cubo unitário possui volume 1. Portanto, o 27 está multiplicando, vou passar dividindo, o volume desse cubo aqui é igual a 1 sobre 27, que pode ser escrito como 1/3 elevado a 3. Lembrando que esse 1/3 é a aresta desse cubo inicial. Sendo assim, se um cubo C2 possui aresta 1 sobre Q, então podemos decompor o cubo unitário em Q elevado a 3 cubos justapostos, cada um com aresta 1 sobre Q.
segue que o volume desse cubo, cuja aresta é 1 sobre Q, é dado como 1 sobre Q elevado a 3. Agora, seja C um cubo de aresta 5 sobre 2. Então, eu vou dividir cada aresta aqui em 5 partes iguais a meio, né? Pois meio mais meio mais meio mais meio mais meio é igual aos 5 sobre 2. E fazendo essas subdivisões, nós obtemos aqui cubos menores cujas arestas valem meio. E no slide anterior nós aprendemos que o volume de um cubo cuja aresta é 1 sobre Q é igual a 1 sobre Q elevado ao cubo. Ou seja, o volume de cada cubo desse aqui, menorzinho, é 1 sobre 8. E qual a quantidade de cubos menores que nós temos aqui? Então, note que nós temos aqui 5 vezes 5, no caso é 25. Então, cada fileira dessa aqui, nós temos 25 cubos menores. Então, como nós temos 5 fileiras aqui, o número total de cubos menores vai ser 25 vezes 5, que é igual a 125. Ou seja, o volume desse cubo vai ser igual a 125 vezes o volume desse cubo menorzinho, que nós vimos que é 1 sobre 2 elevado ao cubo. 1 sobre 2 elevado ao cubo é 1 sobre 8, e 125 vezes 1 sobre 8 é 125 sobre 8, que eu posso escrever como 5 sobre 2 elevado ao cubo. Ou seja, o volume do cubo cuja aresta é 5 sobre 2 é calculado como 5 sobre 2 elevado a 3. Mas geralmente, dado um cubo C3 de aresta P sobre Q, seu volume será P sobre Q elevado ao cubo. O mesmo acontece quando a aresta de um cubo é um número irracional. Logo, se a aresta de um cubo C vale n, então o volume desse cubo é igual a n elevado a 3. Então, a partir de agora, nós já sabemos calcular o volume de um cubo qualquer. Agora nós vamos aprender como calcular o volume de um bloco retangular, pois o volume dos sólidos geométricos que nós vamos estudar nesta aula são obtidos através do volume do bloco retangular e do volume do cubo. Definição: um bloco retangular é um sólido limitado por 6 retângulos, que são chamados de faces. Esses retângulos constituem 3 pares e em cada par os retângulos são iguais. Os lados dos retângulos são chamados de arestas do bloco. E aqui nós temos um exemplo de um bloco retangular. Agora, como nós calculamos o volume de um bloco retangular? Considere um bloco retangular B, cujas 3 arestas são números inteiros. Então, suponha que nós temos esse bloco retangular. Essa aresta mede 6, essa mede 2 e essa mede 3. Qual será o volume deste bloco? Aqui a imagem já indica, né, o procedimento para calcular o volume desse bloco. Como essa aresta mede 6, eu vou dividir ela em 6 partes iguais a 1. Essa aresta mede 2, eu vou dividir em 2 partes. E aqui mede 3, eu vou dividir em 3 partes. Então, aqui mede 1, aqui mede 1 e aqui também mede 1. Ou seja, cada sólido menor aqui é o cubo unitário. E, deste modo, nós obtemos aqui 6 vezes 2 vezes 3 cubos unitários. Ou seja, nós obtemos 36 cubos unitários e significa que o volume desse bloco é igual a 36. Utilizando este mesmo raciocínio, nós podemos concluir que o volume de um bloco retangular, cujas arestas são os números inteiros A, B, C, é igual ao produto desses 3 números. Agora, considere um bloco retangular B, cujas 3 arestas são números racionais. No caso aqui, eu estou considerando esse bloco retangular, cujas arestas medem 1, 1/3 e 1 sobre 2. Como é que a gente vai calcular o volume desse bloco? Neste caso, nós vamos
escrever essas arestas como números racionais de mesmo denominador, ou seja, eu posso escrever o 1 como 6 sobre 6, o 1/3 como 2 sobre 6 e 1 sobre 2 como 3 sobre 6. Sendo assim, eu vou dividir essa aresta em 6 partes iguais a 1/6, essa aresta em 2 partes iguais a 1/6 e essa outra aresta em 3 partes iguais a 1/6. Pois 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 é igual a 1. 1/6 mais 1/6 é 2/6 e 1/6 mais 1/6 mais 1/6 é igual a 3 sobre 6. Sendo assim, aqui nós obtemos que este sólido possui arestas 1 sobre 6, 1 sobre 6 e 1 sobre 6, ou seja, o volume de cada sólido desse é igual a 1 sobre 6 elevado ao cubo, como nós já vimos em slides anteriores. E 1 sobre 6 elevado ao cubo é justamente 1 sobre 216. Resta verificar quantos cubos desse nós temos aqui. Então aqui nós temos 6, aqui 3, então 6 vezes 3 é 18. Nessa primeira fileira aqui nós temos 18. E nós temos que multiplicar por 2 porque nós temos duas fileiras aqui. Então aqui nós obtemos 36 cubinhos menores. Então o volume desse bloco retangular vai ser justamente 36 vezes 1 sobre 216. O 36 posso escrever como 6 vezes 2 vezes 3. E esse 216 na verdade é 6 elevado ao cubo, como nós já vimos. Eu posso escrever esse 6 elevado ao cubo aqui embaixo de cada um desses números, pois aqui nós temos uma multiplicação. Então essa expressão pode ser escrita como 6 sobre 6 vezes 2 sobre 6 vezes 3 sobre 6. 6 sobre 6 nós sabemos que é 1, 2 sobre 3 é 1/3 e 3 sobre 6 é 2/3. Sendo assim, o volume desse bloco retangular B nada mais é do que o produto também dessas três arestas. Assim, o volume de um bloco retangular cujas arestas são A sobre Q1, B sobre Q2 e C sobre Q3 é justamente o produto desses três valores. Essa fórmula continua válida para quaisquer medidas para as arestas, mesmo que alguma delas for um número irracional. Portanto, o volume de um bloco retangular B, cujas arestas têm medidas A, B e C, é igual a A vezes B vezes C. Note que esse A vezes B é justamente a área da base do bloco e esse C é justamente a altura deste bloco. Ou seja, o volume de um bloco retangular pode ser dado como a área da base vezes a altura. E nós vamos utilizar essa expressão para calcular o volume de outros sólidos geométricos. Então, antes de estabelecer as fórmulas para o cálculo dos volumes dos principais sólidos geométricos, nós precisamos entender o princípio de Cavalieri, pois esse princípio reduz o cálculo de volumes ao cálculo de áreas. E nós vamos utilizar ele para determinar alguns dos volumes. Sendo assim, considere as 3 pilhas de papéis, todas com a mesma quantidade de papel, organizadas de acordo com a imagem abaixo. Então, suponha que sobre uma mesa nós temos aqui 3 pilhas de papéis, onde cada pilha dessa possui a mesma quantidade de papel e o tipo de papel também é o mesmo. Como as 3 pilhas têm a mesma quantidade de papel, elas ocupam o mesmo lugar no espaço, o que significa que os 3 sólidos possuem o mesmo volume e mesma altura, embora possuam formatos diferentes. Além disso, todo o plano paralelo à base na qual as pilhas estão apoiadas intercepta as pilhas em regiões que possuem a mesma área, pois elas são compostas pelo mesmo papel. Por exemplo, considere que essas 3 pilhas estão apoiadas
sobre uma mesa e qualquer plano paralelo a essa mesa, nós interceptamos esses 3 blocos em regiões que possuem a mesma área. Na verdade, a região obtida será esse retângulo aqui, e como essas pilhas são formadas pelo mesmo papel, nós vamos obter de fato o mesmo retângulo. Estas observações ilustram o princípio de Cavalieri, que diz o seguinte: se 2 sólidos apoiados no mesmo plano alfa têm mesma altura e se todo plano beta paralelo a alfa determina neles superfícies de áreas iguais, então esses sólidos possuem o mesmo volume. Como eu já disse, nós vamos utilizar esse princípio de Cavalieri para estabelecer algumas das fórmulas para o cálculo de volume. Então, nós vamos começar estudando os prismas. Sendo assim, observe essa figura. Ela mostra aqui 2 planos alfa e beta, um polígono aqui que eu vou denotar de polígono P e uma reta R que intercepta esses 2 planos. Chama-se prisma a figura geométrica formada por todos os segmentos de reta paralelos a essa reta R, com uma extremidade em um ponto do polígono e a outra nesse plano beta. Então, neste caso, o prisma vai ser o conjunto de todos esses segmentos aqui, paralelos a essa reta R, que possui uma das extremidades nesse polígono aqui do plano alfa. Num prisma, nós destacamos os seguintes elementos. Então, todo prisma possui 2 bases, uma base inferior, uma base superior, possui faces laterais, que no caso são essas faces aqui. Aqui nós temos as arestas laterais, arestas da base e a altura. Note que essa altura aqui é justamente a distância entre esses 2 planos. Então, neste caso, a altura vai ser justamente essa distância aqui, e neste outro caso, a altura vai ser essa distância aqui. Alguns prismas recebem nomes especiais. Um prisma é dito triangular se as bases são triângulos. Por exemplo, aqui nós temos um prisma triangular. Um prisma é dito quadrangular se as bases são quadriláteros. Aqui nós temos 2 exemplos de prismas quadrangulares e assim em diante. Nós dizemos que um prisma é reto quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Caso contrário, nós dizemos que o prisma é oblíquo. Então, esse prisma e esse prisma aqui são oblíquos, enquanto que os outros são retos. Prisma regular é todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares. Então, dentre esses prismas aqui, somente esses 2 são prismas regulares, pois o polígono aqui da base são polígonos regulares. No caso aqui, nós temos um hexágono regular e aqui nós temos um quadrado. E além disso, um paralelepípedo é todo prisma cujas bases e faces laterais são paralelogramos. Então, aqui nós temos 2 exemplos de paralelepípedos. Lembrando que um bloco retangular é um exemplo de paralelepípedo cujas laterais são retângulos. E como é que a gente determina o volume do prisma? A figura a seguir mostra um paralelepípedo retângulo, que é este sólido aqui, e um prisma qualquer com mesma altura e mesma área da base. Nós sabemos calcular o volume desse sólido geométrico, pois ele é um bloco retangular. E o volume de um bloco retangular é a área da base vezes a altura. Sendo assim, note que esses 2 sólidos possuem a mesma altura e, por construção, qualquer plano
paralelo a esse plano da base vai interceptar esses dois sólidos em regiões que possuem a mesma área, pois essas regiões são iguais às bases desses dois sólidos que nós sabemos que possuem a mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, esses dois sólidos possuem o mesmo volume. Portanto, o volume de um prisma é igual ao produto da área da sua base pela sua altura. Agora nós vamos começar a estudar as pirâmides. Observe esta figura. Ela mostra um plano alfa, um polígono contido nesse plano e vê um ponto que não pertence a alfa. Chama-se pirâmide a figura geométrica formada por todos os segmentos que contém uma extremidade no ponto V e a outra em um ponto do polígono P. Ou seja, o conjunto de todos esses segmentos aqui é chamado de pirâmide. Numa pirâmide, nós destacamos os seguintes elementos. Esse pontinho aqui é chamado de vértice. Aqui nós temos a base da pirâmide. Aqui nós temos as faces da pirâmide. Aqui as arestas da face. Aqui a aresta da base. E a distância desse ponto V ao plano aqui da base é justamente a altura da pirâmide. Então, neste caso, a altura vai ser dada por esse tamanho aqui. E nesse outro caso, a altura vai ser dada por este tamanho aqui. As pirâmides também recebem nomes especiais. Uma pirâmide é dita triangular se a base é um triângulo, quadrangular se a base é um quadrilátero e assim em diante. Por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide hexagonal, pirâmide triangular e aqui uma pirâmide pentagonal. Dizemos que uma pirâmide é reta quando a projeção do seu vértice coincide com um ponto que tem a mesma distância dos vértices do polígono da base, ou seja, o centro geométrico do polígono. Então, observe que neste caso aqui, por exemplo, se nós projetarmos esse vértice V aqui em relação à base deste polígono, essa projeção vai estar justamente no centro geométrico desse polígono, que é justamente o ponto que tem a mesma distância aqui dos vértices desse polígono da base. Então, esta pirâmide é uma pirâmide reta, esta também e esta também. Toda pirâmide reta cuja base é um polígono regular é chamada de pirâmide regular. Então, para uma pirâmide ser regular, ela deve ser reta e a base deve ser formada por um polígono regular. Então, de acordo com esses exemplos, essa pirâmide e essa pirâmide são pirâmides regulares. E como é que a gente determina o volume de uma pirâmide? Nós vamos iniciar a análise determinando o volume de uma pirâmide triangular, ou seja, uma pirâmide cuja base é um triângulo. Sendo assim, considere o prisma reto de base triangular. Como esse prisma pode ser decomposto em três pirâmides que têm a mesma área da base e a mesma altura, essas três pirâmides possuem o mesmo volume e, além disso, o volume desse prisma é igual a 3 vezes o volume dessa pirâmide. Então, o volume do prisma é dado como 3 vezes o volume da pirâmide. Isso significa que o volume da pirâmide é dado pelo volume do prisma dividido por 3. Pois o 3 aqui está multiplicando, vou passar dividindo. E nós sabemos calcular o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Portanto, o volume de uma pirâmide triangular é a área da base vezes a altura dividido por 3. Mas, na verdade,
esta fórmula continua válida para toda pirâmide. Logo, o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do produto da área da base pela sua altura. Agora nós vamos estudar o cilindro. Nesta figura aqui, nós temos dois planos, o plano alfa, o plano beta. Sobre esse plano alfa, considere um círculo C e também uma reta que intercepta esses dois planos. Chama-se cilindro circular ou simplesmente cilindro aqui para a gente, a figura geométrica formada por todos os segmentos de reta paralelos a essa reta R, com uma extremidade num ponto do círculo C e a outra no plano beta. Então, o cilindro é o conjunto de todos esses segmentos. Em um cilindro, nós temos as bases, essa reta que passa pelos dois centros aqui das circunferências é chamado de eixo. As geratrizes são os segmentos paralelos ao eixo com extremidade nas circunferências das bases. A altura é a distância entre esses dois planos, então neste caso aqui a altura é justamente essa distância e nesse outro caso a altura é essa aqui. E nós temos também as geratrizes, que são segmentos paralelos ao eixo com extremidades nas circunferências das bases. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qualquer segmento paralelo aqui ao eixo que possui extremidades nessas bases é chamado de geratriz. Então aqui nós temos a geratriz desse cilindro e aqui nós temos a geratriz desse cilindro. Note que nesse caso aqui a geratriz coincide com a altura, diferentemente desse cilindro, pois ele é um cilindro oblíquo. E como que nós podemos calcular o volume do cilindro? Essa figura mostra um cilindro e um prisma que possuem a mesma altura e a mesma área da base. Qualquer plano paralelo ao plano da base vai cortar esses dois sólidos geométricos em regiões, no caso aqui eu estou chamando de região A1 e região A2, e além disso essas regiões possuem a mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, esses dois sólidos possuem o mesmo volume. Portanto, o volume do cilindro é igual ao produto da área da base pela sua altura. Mas como a base aqui é uma circunferência de raio R, então a área da base vale πr ao quadrado, consequentemente o volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Agora nós vamos definir cone. Para isso, nós vamos considerar um plano alfa, um círculo C contido neste plano e um ponto V não pertencente a alfa. Chama-se cone circular ou simplesmente cone a figura geométrica formada por todos os segmentos que têm uma extremidade nesse ponto V e a outra em um ponto desse círculo. Então, o conjunto de todos esses segmentos aqui é o que a gente chama de cone. Num cone, nós destacamos esses seguintes elementos. Então, esse ponto aqui é chamado de vértice do cone. Aqui nós temos a base do cone. O eixo é a reta que contém o vértice e o centro da base. Então aqui nós temos o eixo desse cone e aqui o eixo desse outro cone. A altura é a distância do vértice até o plano que contém a base. Então nesse caso a altura é essa distância e nesse outro caso a altura é essa outra distância aqui. E a geratriz é qualquer segmento que tem uma das extremidades no vértice e a outra extremidade em qualquer ponto aqui dessa circunferência.
E, utilizando o princípio de Cavalieri, é possível mostrar que o volume de um cone é igual ao volume de uma pirâmide de mesma altura e mesma área da base. Portanto, o volume de um cone é igual a 1/3 do produto da área da base pela sua altura. Como a base é um círculo, então o volume do cone vai ser dado como 1/3 que multiplica πr ao quadrado, que multiplica a altura. Agora, para definir a esfera, considere um ponto C e um número real R positivo. A esfera de centro C e raio R é o conjunto de todos os pontos cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio R. Essa casca da esfera, que são justamente os pontos cuja distância ao centro são exatamente iguais a R, é chamada de superfície esférica. Para determinar o volume da esfera, nós vamos imaginar que ela é composta por infinitas pirâmides com um vértice em comum, que é o centro da esfera. Então, imagine que aqui nós temos uma esfera e essa superfície da esfera nós vamos decompor em N polígonos, que eu vou chamar aqui de polígono A1, A2, A3 até AN. Então, aqui eu estou decompondo essa superfície da esfera em N polígonos. E o volume da esfera será aproximadamente igual à soma dos volumes de todas essas pirâmides. Ou seja, o volume da esfera vai ser aproximadamente a soma dos volumes dessas pirâmides. Cada um desses volumes pode ser calculado como a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é o que eu estou chamando aqui de A1, A2 até AN. Então, por exemplo, para calcular o volume 1, eu vou multiplicar a área da base dessa primeira pirâmide, multiplicar pela altura dela. A altura da pirâmide é justamente o raio da esfera dividido por 3. O volume da segunda pirâmide vai ser A2 vezes a altura, que é o raio, dividido por 3, e assim em diante até o cálculo desse volume N. Como aqui nós temos uma soma de frações de mesmo denominador, eu vou conservar o denominador e somar os numeradores, mas aqui no numerador todos esses elementos possuem o R como fator comum, então posso colocar ele em evidência. Então, note que nesse raciocínio aqui, nós estamos aproximando o volume da esfera como a soma de N volumes. Então, aqui estou dividindo a superfície da esfera em N polígonos de áreas A1, A2 até AN. É claro que quanto mais polígonos eu dividir aqui essa superfície da esfera, mais essa soma aqui vai estar aproximado do valor real da esfera. Ou seja, fazendo n tender para o infinito, onde esse n é justamente o número de polígonos, nós temos que o volume da esfera vai ser exatamente igual a essa expressão. E a soma do A1 mais A2 até o AN é justamente a área da superfície esférica, que é dada por 4πr ao quadrado. Sendo assim, o volume da esfera vai ser dado como 4/3 que multiplica πr ao cubo, pois aqui nós temos r ao quadrado que multiplica r. Portanto, o volume de uma esfera de raio r é igual a 4/3 de πr ao cubo, ou seja, o volume é igual a 4/3 vezes πr elevado a 3. E com isso nós finalizamos a aula.